Oi, gente linda, tudo bem? Professor Wilson Saraiva, eu estou aqui com vocês com a nossa audiodica de hoje. A nossa audiodica de hoje é a sequência positiva ou o efeito dominó. Em 1983, um físico britânico fez um experimento com peças de dominó e ele resolveu estudar com isso sobre o que aconteceria após a queda de uma sequência de dominós, mas dessa vez um maior do que o outro. Ele queria saber qual seria a força que um dominó teria sobre o outro que fosse 50% maior do que ele mesmo. Para isso, o que ele fez? Ele simulou colocando os dominós em uma fila, começando com um minúsculo de apenas 2 centímetros. Como que seria a queda iniciada por um pequeno dominó desse tamanho? Bom, ele comprovou que um dominó pequeno é capaz de derrubar um outro com 50% maior que ele mesmo num movimento ininterrupto de maneira sequencial. Olha só que esse cara descobriu. Ele fez um experimento bem prático colocando as peças de tamanhos diferentes, uma atrás da outra, e cuidadosamente colocou uma pequena peça que desencadearia todo o processo com uma pequena pinça, essa bem na frente das outras peças maiores. De repente, o que o cara fez? Ele só tocou nessa pequena peça que estava na frente das outras e, como num passe de mágica, uma a uma elas foram caindo, até derrubar a maior, que tinha 1 metro de altura. Olha, se o experimento tivesse continuado com peças sempre 50% maior do que a anterior, o 10º teria a altura de 2 metros. O 18º seria do tamanho da Torre de Pisa. O 23º ele seria maior do que a Torre Eiffel. O 31º ele já teria quase 1000 metros maior do que o Monte Everest, que é o maior do mundo. E o 57º então? Bom, esse ele cobriria a distância entre a Terra e a Lua. Você já tinha pensado sobre isso? Sim, apenas um pequeno dominózinho de 2 centímetros, se ele fosse empurrado contra outro 50% maior do que ele mesmo, ele poderia chegar até a altura da Lua. Mas como que uma peça bem menor pode derrubar uma peça bem maior? Tocando no lugar certo. Sem grandes invenções, coisas simples, apenas se posicionando melhor e tocando no lugar certo. Aquele último dominó que cobriria a distância da Terra até a Lua começaria com uma pequena peça de apenas 2 centímetros. Já imaginou o poder de uma pequena coisinha como essa? Você já experimentou isso na sua vida? Às vezes uma pequena coisinha que você faz, pequena mesmo, deixar de ler um livro, por exemplo, que você fez, desencadeou uma série de outras coisas na sua vida. De repente, uma visita a um cliente que você não fez, no outro dia você descobre que ele acabou comprando de outra pessoa. Uma palavra mais grosseira na hora que você foi atender o cliente e de repente você se pega sem cliente nenhum. Uma comida que você poderia ter evitado e agora descobre uma doença que veio exatamente de seus péssimos hábitos alimentares. Um abraço que você de repente não deu em seu filho e agora você descobre que quem está abraçando ele são os traficantes de droga, que parecem nesse momento ser os melhores amigos do mundo para ele, né? De repente um amor que você nunca declarou e de repente ela casou com outro ou ele casou com outro. De repente um eu te amo que você poderia ter falado para uma pessoa que você tanto gostava, mas infelizmente ela se foi e agora você não pode mais. Às vezes nós cometemos um erro e aquele pequeno erro que parecia ser tão bobo ou banal a princípio, ele desencadeia uma série de coisas ruins. O pior é que essa sequência negativa parece que não acaba nunca, porque o nosso inconsciente, o que ele faz? Ele quer fazer com que as nossas escolhas sejam coerentes. Então o próprio inconsciente, ele mesmo, se encarrega de procurar várias coisas para dar aval àquela primeira situação que você desencadeou. Se uma sequência negativa ela pode ser iniciada, também nós podemos iniciar uma sequência positiva, ou então o que eu chamo de círculo virtuoso. E aí eu pergunto para você que está me escutando, por que hoje você não inicia essa sua sequência positiva? Isso mesmo, é hoje. Uma curiosidade interessante também que no dia 13 de novembro de 2009, na Holanda, foi realizado o Domino Day, que era um dia desafio, e os organizadores promoveram uma sequência formada por 4.491.863 dominós em uma queda simultânea, iniciada por apenas uma pequena peça.
Você não sabe por onde começar na sua vida? Você não sabe como fazer a sua sequência positiva? Pensa aqui comigo. O que eu deveria fazer, mas que eu não estou fazendo ainda? Qual é o ponto da minha vida que, se eu tocar, ele desencadeará uma sequência positiva? Deixa de filosofar, de pensar, de refletir demais e hoje vai lá e faça, inicie. Depois que você escutar esse áudio, eu desafio você a ter a coragem de tocar no ponto certo, onde vai começar a mudar toda a sua sequência de derrotas. Vamos lá, pessoal, hoje é dia de atitude.